Bem-vindos, amigos e amigas, mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Hoje nós temos o quadro Transparência Convida, onde temos a honra aqui de receber o profissional Rafael Voltolini, da Apollo Síndicos. Síndico profissional, várias certificações, 15 anos já no mercado condominial. Vamos falar sobre um tema aí bastante importante, que é a gestão financeira de condomínios. Então fiquem conosco, esse tema tem causado bastante aí demandas aí nos empreendimentos, hein? Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao episódio do Transparência Convida, né? Eu já vou pedir aí para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho aí para ser notificado aí de todos os vídeos novos aí, deixar suas dúvidas e recomendações aí para a gente trazer temas importantes e principalmente sobre o tema de hoje, que a gente vai falar aqui com o Rafael, da Apollo Síndicos, que ele vai discorrer um pouco sobre gestão financeira, condomínios, o que está encontrando aí nesse nosso mercado condominial. Rafael, a palavra é sua, já de cara aqui agradeço mais uma vez a sua presença, seu convite, né, ou sua disponibilidade, já estou até trocando as palavras aqui. Com você, Rafael. Obrigado. A Apollo que agradece o convite de estar aqui mais uma vez falando a respeito de condomínios, né? Eu acho que, e nós da Apollo entendemos que quanto mais falarmos sobre esses assuntos, quanto mais nós divulgarmos a importância de se olhar todos os itens relacionados ao condomínio, melhor será a chance da gente trabalhar e fazer a nossa gestão. O assunto de hoje é a questão de gestão financeira de condomínios. É um assunto que a gente tem que abordar bastante, porque cada vez mais a gente tem encontrado na rua, aí nos condomínios que a gente vem assumindo, um momento de reflexão tardio sobre esse assunto, e aí causando diversos transtornos que a gente precisa brigar aí para colocar no lugar. É isso, a gente também encontra esses problemas, né? Não diria que é o principal problema, mas há uma dificuldade até pelo fato do condomínio não ter uma contabilidade, né? E todo o recurso financeiro fica sendo gerenciado ali por um recurso, por um centro para um relatório de caixa, dificulta um pouco, né? Fechamento de saldo, a gente vê, às vezes, uso indiscriminado do fundo de reserva sem uma prévia programação, né? E o síndico tomando susto quando a gente conta, você está usando o fundo de reserva. Não estou. Se você olhar aqui meu fechamento de saldo, eu tenho lá, sei lá, 500, 800 mil, mas você está com um monte de outras contas lá no negativo e a disponibilidade final é de 200, 100 mil reais, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse acompanhamento financeiro que é feito aí pelos condomínios, pelos síndicos em geral, né? Perfeito. Então vamos falar de algumas situações que a gente encontra na situação financeira, né? O condomínio ele tem uma prática, e é por isso que ele existe, né? Que é a divisão de todos os custos, de todos os gastos em comum, né? Então um gasto de uma determinada monta é dividido pelo número de proprietários das unidades. Isso acaba diluindo bastante. Eu acho que boa parte dos problemas começa aí, no fato de que ao fazer algo, às vezes a pessoa que está ali gerenciando ou cuidando, isso aqui vai acrescentar R$10 por mês na unidade, ou R$15 por mês na unidade, e acaba tomando algumas decisões que são importantes, que são, por diversas vezes, decisões necessárias, né? Porém sem a conversa com os moradores, sem um momento de assembleia, sem um momento de decisão, né? E isso acaba se somando, né? Veja que, se nós analisarmos a situação das pessoas físicas no Brasil, nós temos esse tipo de comportamento, né? Quantos não entraram em cheque especial, em cartão, e aí é o cartão pagando o cartão, e é o cheque especial pagando o cheque especial. É uma política ou um comportamento comum ao brasileiro querer fazer as coisas e fazer, às vezes, fora das suas possibilidades, das suas reais necessidades, às vezes,
e vai introduzindo isso no dia a dia e vai acostumando, né? Ele recebe um salário de X mil reais, mas ele tem X mil reais mais o limite dos 2, 3 bancos com quem ele trabalha, e assim ele leva a vida, né? Ocorre que no condomínio, o condomínio ele não tem essa situação, ele não tem esse limite, né? Os bancos não dão limite aí para o condomínio trabalhar, ele não tem uma outra receita, ele não pode fazer hora extra para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Ele não pode trabalhar em algum outro lugar, ele não pode ter 2 empregos, o condomínio ele tem uma fonte de renda única, e uma fonte de reclamações também. Então, por exemplo, na gestão condominial, quando o síndico começa a trabalhar, ele começa a receber uma série de demandas. Olha, ninguém nunca olhou aqui para a questão da portaria, ninguém nunca olhou para a questão da segurança, ninguém nunca olhou para a questão dos elevadores, uma série de demandas. E é claro que um ser político, que é o síndico, ele visa resolver problemas, fazer com que as coisas andem de forma corretas e que tragam conforto e que tragam bem-estar a todos ali presentes. E por diversas vezes ele acaba com esse senso em mente de que eu preciso entregar uma obra, ou porque eu preciso fazer com que meus condôminos se sintam mais seguros, mais tranquilos, ele vem a assumir valores e tomar decisões baseadas nisso, que acabam, no transcorrer do tempo, gerando uma situação financeira desconfortável. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós, mais ou menos um ano atrás, assumimos um condomínio em que havia alguns problemas, né? Se notava um certo desleixo, ou não quero usar a palavra desleixo, mas um certo descuidado aí com uma série de áreas do condomínio. A portaria estava feia, os computadores não funcionavam direito, a piscina não era limpa de forma adequada, e nós entendemos ao assumir o prédio que era só uma má gestão na condução do trabalho, mas ao levantar dados mais complexos aí do prédio, a gente descobre um prédio com uma dívida de 3 vezes a sua arrecadação mensal. Então, o prédio tinha uma arrecadação mensal por volta de 120, 150 mil por mês, e tinha uma dívida que girava em 420 mil reais. Extremamente inviável, né? E é claro que é nessa hora, e aí onde eu vejo a preocupação de nós falarmos desse assunto, é nesta hora, porque entrou um terceiro, no caso o terceiro nós, né? Que os condôminos aí vêm a se preocupar. Falou, peraí, então quer dizer que nós estamos gastando 15, 16, 18 mil a mais por mês nos últimos 24 meses? Como ninguém viu isso? Sim, ninguém viu isso, né? Ninguém olhou isso. E por mais que nós não tenhamos, Sérgio, Arnaldo, às vezes uma contabilidade correta, ou contabilidade que seja simples das pessoas analisarem, mas existe a documentação que é entregue todo mês, né? O relatório mensal das despesas, das receitas, né? O balancete, vamos falar assim, que é disponibilizado pelas administradoras, né? Que é colocado lá no sistema dela, de alguma maneira, ou às vezes enviado por e-mail, depende de cada administradora. A questão é que nós não temos essa mania de olhar, né? O morador, o condômino, ele não vai olhar esse documento. E acaba dando uma liberdade aí para o síndico, para o gestor, de fazer algumas coisas que só vão ser verificadas lá na frente. Neste caso, a gente tinha, nesse prédio, uma necessidade de mais trabalhadores do que tinha sido orçado lá na previsão orçamentária, né? A tão importante previsão orçamentária, que por diversas vezes dá muita confusão no prédio, né? Quando o síndico vem, chega e apresenta uma previsão orçamentária do que ele vê para gastar no ano seguinte, e as pessoas querem enxugar, né? Mas aí, nesse prédio em específico, tinha sim a necessidade de mais pessoas trabalhando. Para manter o prédio viável, ele aprovou, né? Eles aprovaram a inserção desses novos funcionários, e o prédio, então, estava gastando 15, 16, 18 mil reais a mais por mês, o que gerou um déficit em 24 meses aí maior de 400 mil reais. E aí, que ponto o prédio chegou? A terceirizada não queria trabalhar mais lá, já queria ir embora, porque estava 2 meses sem receber. Contrato de manutenção de elevador, 15 meses sem receber. Água, luz, IPTU, tudo atrasado, né? Numa situação de quase falência de um condomínio.
Então, como é que a gente faz para resolver isso, né? Vamos falar aí o que o síndico precisa fazer para acertar esse processo. Então, primeiro a gente precisa ver que momento o condomínio está. Então, você que está comprando um imóvel no condomínio, ou você que está já há algum tempo dentro do seu imóvel, né, ouvindo aqui a nossa conversa, o que você pode fazer de imediato? Dá uma olhadinha como é que está esse teu condomínio, né? É um condomínio que já existe há bastante tempo. Se é um condomínio que existe há bastante tempo, tem uma previsão orçamentária, tem um valor previsto para ser gasto mensalmente com caixinhas, né? Vamos colocar para mais fácil aqui, caixinhas para gastos em cada item, né? E aí você precisa entender se esses itens estão sendo respeitados, né? Então, nós temos uma caixinha aqui para terceirizadas. Quem são as terceirizadas? Basicamente, a que mais traz custo aí para o prédio é a limpeza e portaria, né? Que faz aí normalmente 60% a 70% do custo de um condomínio. Quanto foi orçado? Foi orçado que nós gastaríamos 45 mil por mês. Estamos gastando 46, está praticamente dentro. Não, gente, está fora. Né? Esses R$1.000 aí está fora. Né? Se qualquer um dos outros itens também estiver fora, já vai superar o nosso orçamento. E se está superando o nosso orçamento, e nós não estamos fazendo o rateio pelo gasto, e sim pelo previsto na previsão orçamentária, com certeza tem furo no mês. Então, é um método simples, mas é um método rápido da gente identificar, né? Nós como condôminos, nós como proprietários, nós como conselho também, né? Eu acho que uma figura extremamente importante nesse processo, por lei, ele é conselho fiscal, ele é para ver esse tipo de situação, né? Mas normalmente o conselho ele entra para reclamar que o vizinho deixou o chinelo na porta, ou que o cachorro está latindo de madrugada, ou que o vizinho fulano passa em alta velocidade na garagem, mas na parte fiscal, que é a função dele, conselho fiscal, ele nunca viu a pasta, ele nunca olhou, ele nunca assinou. Né? Então, como condômino, né, primeiro item que a gente entende é você olhar se as previsões orçamentárias estão sendo respeitadas e tratadas da forma correta. Arnaldo ia perguntar alguma coisa, Arnaldo? Você tocou no item importante aí, Rafael, vou pegar o gancho aí na questão do orçamento e da execução orçamentária, né? A gente vê uma dificuldade grande hoje dos síndicos até estarem acompanhando essa execução, porque a gente muitas vezes vê que o demonstrativo financeiro ali divulgado aos condôminos e elaborado pela administradora muitas vezes não segue a organização da previsão orçamentária. Então é um problema recorrente que a gente tem tido aqui nos condomínios que a gente audita, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem uma certa dificuldade, né, administrador, olha, mas esse é o nosso padrão que a gente usa para todos os condomínios, então não consigo montar esse plano de contas que você elaborou, e hoje a gente já acaba indicando aos síndicos, olha, pega o padrão da administradora e faz o seu, então para você conseguir ter essa ferramenta de trabalho, né, então tem essa dificuldade da administradora, e a gente fala, olha, síndico, se você não tem, você tem que elaborar o seu controle, né? Exatamente para, como você falou, conseguir fazer essas análises e não perder ali né? Não ter dificuldades ali no fluxo financeiro. Então, é um gancho aí que estou pegando aí para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí, como você falou, o síndico é político, né? Muitas vezes ele acaba fazendo algumas obras, algumas intervenções. A gente já teve casos realmente até de síndicos que fizeram boas realizações, né, às vezes até com aprovação de um conselheiro ou outro, mas na Assembleia acabou tendo as contas reprovadas, porque na hora lá da Assembleia o pessoal acaba, olha, a gente tinha R$500 mil aqui de disponibilidade e hoje a gente tem R$20 mil, a gente está no negativo, a gente tem contas a pagar, calma aí, gostamos muito de tudo que você fez, mas você deixou a gente numa situação financeira ruim. Então não sei se você já teve algum exemplo disso, já entrou algum condomínio aí com esse tipo de situação. Já. Na verdade é muito mais comum do que se imagina, né? São duas situações ruins. A situação ruim é você não ter dinheiro em caixa, né? É você realmente estar trabalhando todo mês tentando fazer com que as demandas sejam atingidas ou cumpridas sem ter o dinheiro, e às vezes é uma situação extremamente ruim você ter muito dinheiro em caixa, né? Porque a gente vê também nessa situação coisas que acontecem erradas, né? Só complementando, né, a situação que você colocou, Arnaldo, com relação
a essa ligação junto com a administradora, como é que a Apollo trabalha, né? Nós até temos os nossos modelos, temos as nossas formas de gerir, mas sabemos que há uma diferença muito grande de administradora para administradora, né? A forma que editam, a forma que fazem, a planilha, e é um dificultador quando o síndico entrega algo diferente. Então, o que a gente combina? Sempre fazemos as previsões orçamentárias aí a 4 mãos, né? Então, a Apollo senta com a administradora, vamos fazer aqui previsão orçamentária pelo modelo de vocês, para que vocês possam me ajudar a gerir no dia a dia. Você acaba não olhando aquilo diretamente, mas é a atribuição da administradora ter isso em mãos, né? Então, por diversas vezes a gente entra em contato com a administradora, olha, eu preciso comprar tal coisa, posso? Né? Não, esse mês não, deixa passar 2 dias aí, que vira um mês, você já pode comprar de novo. Então, esse trabalho que tem que ser conjunto, né? Ver as duas empresas como parceiras realmente, né? No sentido de buscar entregar aquilo que o condomínio pede, porque, no fato, se as duas estiverem trabalhando alinhadas, as duas conseguirão permanecer no prédio por muito tempo, né? Eu acho que esse é o ponto principal, o objetivo de cada empresa, tanto de síndicos profissionais quanto aí de administradora. Com relação a recursos em conta, nós já vimos alguns processos, né? E aí falando desse problema de se ter muito dinheiro, né? As pessoas que te procuram no dia a dia, que vêm reclamar de algo, né? Por exemplo, poxa, por que não se faz uma cobertura da portaria até a entrada do prédio? Porque quando chove nós temos que pegar encomenda, né, molhados ali no dia a dia, né? Por que não faz isso? Tem dinheiro. E aí os moradores vêm, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. E você fala, realmente tem dinheiro. Nós temos condições de fazer. E aí? Conselho, não, tem que fazer, bom, tem que fazer, vamos fazer isso aí. Vamos fazer, e às vezes você vai para a Assembleia com essa conversa. Temos dinheiro, dá para fazer, está aqui, vai custar tanto, e vai ser custeado aí pelo caixa do condomínio. Essa simples conjuntura aí numa Assembleia, ela dificilmente ela recebe uma votação negativa, né? 99% dos casos você sai dessa Assembleia com uma decisão tomada e acertada nesse sentido. As próximas Assembleias, outros moradores virão com demandas, porque, poxa, se o morador do 101 lá pediu a cobertura e conseguiu, eu quero cobertura na garagem, eu quero que o elevador seja inteligente, eu quero que troque a pecinha lá, porque para o morador é uma coisa simples, né? Troca uma pecinha do acionamento do elevador, para ele, ao invés de chamar os dois, chamar um só, ser um elevador inteligente, e faz todo sentido, ele traz economia de energia, ele traz velocidade no transporte, é racional, só que ele tem custo, né? E essas placas, às vezes, são bem caras de se trocar. Mas para o morador é apenas um botão que tem que trocar, e esse problema de você, mesmo com caixa, você não trazer uma ideia de rateio, que seja mínimo o rateio, que seja mínimo o desembolso, você abre um precedente muito grande, né? E aí ocorre, Arnaldo, o que você falou, nós tínhamos $500 mil em caixa e agora a gente está com 20 mil, né? Na nossa experiência, uma experiência recente, nós assumimos um condomínio em que era um canteiro de obras esse condomínio. Para onde você olhava, tinha um tapume lá e uma obra sendo feita, né? E nós fomos atrás da legalidade disso. A Apollo é muito preocupada, e faz parte da gestão da Apollo, a questão do compliance, né? O que é o compliance? É você entender se todos os processos estão sendo feitos da forma correta, né? Não apenas se eles são processos corretos, ou se são direitos, né? Então, por exemplo, fazer uma obra no condomínio é de direito dos moradores, é uma coisa correta, é uma melhoria para o prédio. Mas foi feita da forma que atenda o compliance, né? Foram feitos os orçamentos, foi conversado com as pessoas, foi levado para a Assembleia, foi votado, né? Então, esse compliance todo, a Apollo é muito preocupado em fazer isso. E ao chegar num condomínio, nossa equipe entra, nós temos perita da área construtiva, eu sou administrador, sou pós-graduado em gestão bancária, pós-graduado em gestão de negócios, pós-graduado em compliance, né? Estudante de engenharia civil, para auxiliar ainda um pouco mais a análise do que a gente faz, né?
Temos especialistas em direito, especialistas em contabilidade, pessoas pós-graduadas também que nos atendem aí em direito condominial, né, que também fazem parte da nossa equipe. Nós somos uma equipe grande, espalhada pelo Brasil, inclusive, que faz esse trabalho, e é um trabalho que eu vou dizer para vocês que, para nós, iniciou dessa maneira por preocupação do momento em que a gente assina o contrato, né? Na hora em que eu assino um contrato com o condomínio, eu me torno responsável civil e criminalmente por tudo que ocorre naquele prédio. Então, antes de assinar o contrato, a minha equipe entra e faz uma avaliação de cima a baixo, não só da parte estrutural, mas como também da parte documental e das contas, e por algumas vezes a gente, mesmo tendo sido aprovado em assembleia, a gente chama o conselho e fala, olha, agora que eu tive acesso aos documentos de vocês, agora que eu tive acesso à situação física de vocês, né, eu percebo que há um problema grave aqui, que vocês não querem resolver, então a Apollo não quer trabalhar aqui nesse prédio. É que é difícil você ter esse tipo de pensamento, né? Mas você evita algumas coisas. E nesse que a gente estava falando aí, um canteiro de obras, e aí nós vamos começar a analisar, né? Essa obra aqui não foi aprovada em assembleia, essa obra aqui está fora do que rege as regras aí da prefeitura, essa daqui está descumprindo a questão do verde, né? Do mínimo de... E aí você tranca essas obras, chama uma assembleia, conversa, explica, fala, olha, tem que adequar os projetos à legalidade, né? Mas o prédio tinha lá no caso, né? O prédio tinha R$1 milhão, Rafael, e você entrou aí, está com 500 mil, o que está acontecendo? Está acontecendo que nos últimos 6 meses, na verdade nos últimos 2 anos, vocês não aprovaram o aumento de cota. Vocês estão com a mesma cota de 2 anos atrás. E desde lá vocês estão gastando 40, 50 mil reais a mais por mês. Vocês não estão vendo isso acontecer, porque está tirando daqueles 1 milhão que vocês tinham. Mas faz o cálculo comigo aí, já faz quase 20 meses que vocês não mexem. Está só com 500 mil lá, porque entrou um pouco mais. Se não tivesse entrado, vocês estavam zerados, né? Poxa, o antigo síndico era bom, nunca aumentou o nosso condomínio, fazia obra pra caramba, né? Fez coisa pra caramba aqui no condomínio, e vocês não fazem nada, né? Que querem aumentar o condomínio ainda. Então, é uma luta diária, né, de você mostrar realmente essa preocupação. E tem sido uma tônica em diversos condomínios, né? Nós gostaríamos de poder dizer que é uma situação isolada de um condomínio ou outro, mas não tem sido. Na prática, nós temos encontrado isso em diversos condomínios, tanto condomínios antigos, quanto como condomínios novos, né? Essa falta de profissionalização. Você entrou um pouquinho nessa parte de compliance, né, o Rafael? E aí a gente acaba entrando um pouquinho na nossa área, né, professor Sérgio? Essa questão até da auditoria, né? Muitas vezes a gente faz uma auditoria preventiva, né, que é exatamente vai ficar acompanhando esse fluxo, mas a gente faz, por exemplo, também essa auditoria de corte, né? Muitos síndicos profissionais, ao ingressarem no empreendimento, chamam para a gente exatamente fazer essa análise e dar um parecer sobre o que aconteceu antes do ingresso da nova gestão, para exatamente ele se resguardar nesses pontos aí que você citou. E aí é isso que você falou, né? Como muitos síndicos às vezes ingressam no empreendimento e tem essa problemática realmente de, olha, vocês não estão realizando e estão dizendo que precisa ainda aumentar o condomínio. É que as pessoas hoje ainda têm realmente essa falta assim de preparo mesmo de visão, né, do futuro. Então, realmente, o síndico às vezes ganhou algum tipo de processo, né, que ficou com caixa elevada e começou a fazer as obras, mas não se preocupou com a continuidade, com o futuro. Fala um pouquinho para a gente, professor Sérgio. Isso que eu ia falar. Às vezes a gente tem que explicar esse milagre até em assembleia, né? Como é que justamente essa pergunta, como é que antes não tinha aumento, mas custava mais? Teu condomínio custava 100, se arrecadava 80 e usava 20 no teu fundo. Isso se multiplicando aí por 4, 5 anos, quando acabar o fundo, como não acontece do jeito que você deu exemplo também, pelo menos ratear a parte do que é necessário, porque as pessoas vão acostumando a não ratear nada. Então, de repente, com 3, 4 anos, ela se vê numa necessidade de aumentar 30%, 40%, e acha um absurdo. Mas não é isso. Não é que tem que aumentar 30%, 40%. É que você realmente deixou de corrigir
os custos de tudo que aumenta, todo ano aumenta, né? E a gente não pode fazer simplesmente o orçamento baseado simplesmente na média anterior. Você tem que saber o que você vai fazer. Como você falou, você tem que se profissionalizar. O que eu vou fazer nesse condomínio e quanto vai custar, né? De obra, até da parte ordinária mesmo. Então, é uma dificuldade muito grande, e o fato desse giro de caixa ser constante, não ser uma contabilidade. Quando eu insisto em contabilidade, por exemplo, você falou que numa das experiências tinha contas que não tinham sido pagas, né? A gente até, se apropriando um pouco do termo da contabilidade pública, a gente chama de restos a pagar, porque se você for numa assembleia devendo 2 contas de água ou uma fatura do terceirizado aí de maior volume, né, de limpeza e segurança, você chega lá com caixa muito bonito, e que ninguém vê que você ficou devendo para poder chegar ali com aquele caixa bonito no último mês. Então, realmente é muito difícil manter isso transparente, né, para os condôminos, e às vezes o giro, por ter recebido aí uma inadimplência grande, né, fez-se obra, não aumentou a taxa condominial, né, a cota condominial, mas está às custas do sacrifício financeiro. Então, realmente é um tema aí para a gente debater aí por dias, né? Porque realmente o que não falta aqui é exemplos, né? Exatamente. É um assunto que por diversas vezes as pessoas não querem conversar, né? Até que o problema aconteça, né? Essa situação, e Arnaldo, né, o que você colocou da auditoria preventiva, eu acho que isso tem que ser realmente um serviço agregado. Até vamos conversar aí para agregar isso junto aos nossos prédios. Eu entendo que é a melhor maneira, né? É a melhor maneira, né? Vocês emitem relatório, é isso ou não? Mensalmente. É isso. Mensalmente a gente faz um relatório, porque hoje, né, Rafael, não basta você ser correto, né? Você tem que aparentar também que está agindo correto, você tem que mostrar que está agindo correto. E aí, muitas vezes, você falando de si próprio, você não passa aquela confiança, né? Obviamente, você não vai falar mal. Então, tem que ter como você está administrando recursos de terceiros, né? Esses terceiros, muitas vezes, se valem de uma opinião externa, exatamente para eles terem a confiança, né? Que o profissional ali também tem sua responsabilidade civil, criminal, de estar ali informando, atestando que a gestão está andando de forma correta, seguindo as regras, dentro de um plano financeiro e tudo mais. Então, esse que é o interessante aí de um revisor, né? Externo e independente. E o entendimento nosso é que uma auditoria preventiva é sempre muito mais barata do que uma posterior, né? Sim, sim. Acaba, na verdade, sendo uma consultoria também, né? A gente acaba agindo de forma preditiva. Muitas vezes, muitos contratos, né, professor Sérgio? O pessoal até, olha, a gente firmou um contrato novo aqui, quais são as implicações fiscais, antes de a gente assinar o contrato, antes de a gente começar a fazer os pagamentos, já diz aí se tem imposto para reter, o que a gente tem que observar aqui nessa nota, no orçamento, às vezes pede dicas, já acaba sendo consultivo também, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que aí tem mais um exemplo, né, que nós podemos dar aí para a nossa conversa e entender como é que seria a atuação de vocês, se isso teria assim, um fim diferente, se esse prédio, que nós vamos falar em específico aqui, tivesse já com esse trabalho, né, em conjunto. Nós assumimos recentemente um condomínio e a administradora veio me solicitar, precisa fazer o certificado digital. Eu falei, tudo bem, só agenda, quando for para agendar aí a gente faz. Agendaram, nós fomos fazer, deu problema na certificadora, nós estamos aqui com estabilidade, não deu para confirmar seu facial e tal, podemos fazer amanhã? Eu falei, sem problema, a gente faz amanhã. Marcaram outro dia, de novo eles com um problema, isso virou a semana. Virou a semana, a administradora veio, olha, tá difícil aqui, né? Eu preciso urgente desse certificado digital, porque eu vou contratar aqui um funcionário e estou sem certificado digital. Aí eu falei, pera, vocês estão sem certificado digital? Aí é uma situação grave, né? Se vocês tivessem me avisado que estavam sem o certificado digital, sei lá, tinha feito de outra forma. Não, a gente nunca teve.
O condomínio tem quase 2 anos de vida, né? E os impostos? O que tem? Não, vou fazer o certificado digital, depois você acessa lá os sistemas. Aí, dito e feito. No final da semana seguinte, entra em contato. Olha, a gente está com um valor aqui de R$100 mil em atraso de impostos que não foram recolhidos. O dinheiro está na conta. A gente nós fizemos o rateio desses recursos. Porém, não foi feito o recolhimento à Receita, né? Isso vocês conseguem verificar no trabalho de vocês também? Sim, isso aí mensalmente, todos os recolhimentos, retenções, inclusive, né, são verificadas e realmente é uma situação bem inusitada, porque você tem realmente obrigações mensais que sem o certificado você não faz. Então, ninguém acendeu a luz amarela ou vermelha aí quanto a esse assunto. E outra coisa, né? Você rateou o valor dos impostos, mas e o valor da multa? Né? Nenhum orçamento contempla uma linha lá. Isso aqui é para a gente pagar multas e juros se eu esquecer de pagar uma conta, né? Ninguém vai admitir uma coisa dessa. Então, é muito fácil falar, o dinheiro está na conta de, sei lá, 1 ano. E quanto vai custar isso em matéria de multa e juros, né? Então, realmente, é o que você falou. Às vezes, o que você não contratar uma auditoria por achar que é caro, por achar que é desnecessário, aí você paga por outro lado, né? Paga e desgasta a sua imagem ainda. Perfeitamente. É isso aí. Mensalmente são verificados a retenção e o recolhimento desses impostos e a gente acessa a certidão do condomínio, exatamente para ver se ainda não ficou alguma coisinha ali que a Receita Federal identificou que falta pagar. Porque hoje tem também essa facilidade, né, Rafael? A Receita Federal hoje ela já está on time ali, né? Você faz a declaração, se você não recolheu, no mês seguinte ela já acusa ali que tem alguma pendência. Então, além de verificar se realmente alguma nota ele deveria acontecer a retenção e não está acontecendo, a gente ainda fica de olho também se todo mês ali, se o condomínio tem alguma pendência na Receita Federal. Perfeito. Acho que dentro da nossa conversa, aí dentro do tema de hoje, de gestão financeira de condomínios, são essas ferramentas que precisam ser aceitas, né? Aceitas por quem está gerindo, né? Pelo síndico, em implementar isso, entender a importância disso. Entendido como uma responsabilidade do Conselho Fiscal, inclusive, em olhar, em verificar, em ter um controle sobre tudo que vem acontecendo todo mês, inclusive para ser um porta-voz, né, nos famosos aí, grupos de WhatsApp, onde você tem um número muito grande de pessoas que participam. Se fosse idêntico à Assembleia, seria interessante, nós teríamos as decisões em Assembleia muito melhores tomadas, ou pelo menos com a opinião das pessoas mais próximas da totalidade ou da realidade, né? Por diversas vezes a gente encontra uma opinião em Assembleia e uma opinião totalmente divergente no grupo de moradores, mas o grupo de moradores não participa da Assembleia, aí fica um pouco complicado. Mas essas ferramentas elas precisam ser utilizadas, né? Essa gestão, essa análise da gestão aí, análise do que está sendo feito, precisa ser feito, porque são poucos os que utilizam-se da formação e do entendimento de regras e de condução de administração, de condução aí de gestão, de responsabilidade fiscal, de entendimento das questões financeiras para gerir um condomínio. E aí, por diversas vezes, você encontra fatores como esse, como nós mencionamos aqui, né? Falta de certificado digital, que gerou uma série de pendências, e como o Sr. Sérgio já apontou, as multas que vão gerar a partir disso, né? Um desrespeito à previsão orçamentária, no entendimento de que precisa melhorar algo, sem levar para a Assembleia, e aquilo lá na frente estoura numa dívida muito maior, né? Numa contratação diferente do que foi aprovado na previsão orçamentária, numa liberação de recursos que estão em caixa por algum acordo, algum recebimento, para fazer uma série de obras, e aí acaba ficando também sem recursos mais à frente. Então, uma série de itens, uma série de comportamentos que nós encontramos todos os dias aí no mercado, e eu acho que começam a ser resolvidos com essa conversa aqui, começam a ser elucidados, né, com essa nossa conversa de
de tocar nesses assuntos, de mostrar o que realmente ocorre, para todos os intervenientes aí, o síndico, o conselho, os moradores, prestarem atenção nisso e poder ajudar todos a fazer uma gestão melhor do condomínio. Perfeito, Rafael. Rafael, o papo está muito bom, mas a gente realmente já está chegando aqui no nosso limite. Normalmente nossos vídeos é entre 35, 30, 40 minutos. Eu agradeço aí imensamente aí você ter aceito o convite. Pessoal, fica aí a dica, o Rafael, o Apolo Síndicos, cara preparado aí no mercado aí para gerir o seu condomínio. Muitos síndicos hoje, às vezes, não têm esse preparo, estão começando agora. Fiquem de olho aí nas dicas que demos aqui. Tem que ser observada a execução orçamentária, o fluxo financeiro do seu empreendimento. Se precisar de auxílio, contrate profissionais para dar esse auxílio para você, porque isso é muito importante e pode prejudicar bastante sua prestação de contas. Rafael, vou passar para o professor Sérgio para ele dar a mensagem final dele, depois a gente passa para você também dar o seu recado aí final. Muito obrigado aí mais uma vez por ter aceito o nosso convite. É isso, o tema é muito instigante, né? Ainda mais para nós que trabalhamos o dia a dia com prestações de contas, vendo essas falhas diariamente, né? Vendo essa omissão ou despreparo do conselho, que reclama de várias coisas, mas realmente deixa passar todas essas questões financeiras. Mas, enfim, chegamos ao fim. Rafael, quero te agradecer novamente aqui pela disponibilidade, pela a relevância do assunto que foi trazido aqui. Eu acredito que, tenho certeza que as pessoas vão fazer bom uso desses exemplos que você deu, e vou te passar então para suas considerações finais para a gente poder encerrar o vídeo. Muito obrigado. Mais uma vez, em nome da Apolo aqui, eu agradeço a oportunidade. Entendemos, como dissemos aí no início, que falando a respeito desses assuntos, trazendo luz, né, transparência condominial a esses assuntos, é que a gente vai atingir aí uma profissionalização melhor, uma entrega melhor dos nossos trabalhos, e esse é o ponto principal, né, a preocupação principal da Apolo no dia a dia, na entrega do seu trabalho, é estar cada vez mais próximos da excelência, cada vez mais próximos aí de todas as ferramentas que possam ser utilizadas para a entrega de um trabalho e de uma condução condominial dentro de todas as normas e do mais próximo possível do esperado pelos condôminos. Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Contem conosco mais vezes. Ok. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Até a próxima.